Bom dia, turma do segundo ano C. Bom dia, família. Hoje é terça-feira e hoje nós vamos realizar as atividades de matemática. Então, matemática da semana 4, plano de estudo tutorado, volume 3. Atenção, meu docinho. Nesta semana, vamos trabalhar com plantas baixas. Procure na sua casa objetos com formato de cubo, pirâmide de base quadrada, bloco retangular, cilindro e cone. Os objetos podem ser caixas recicláveis, rolinho de papel higiênico, dado, objetos de decoração e entre outros. Vocês podem aí relembrar, né, o que nós estamos falando, voltando aí, né, nas atividades que vocês realizaram de forma remota mesmo, quando a gente falava aí de figuras geométricas espaciais. Lembra que nós trabalhamos sobre figuras geométricas espaciais no livro, no nosso livro de matemática? Vocês podem, então, estar relembrando aí o formato desses objetos, do cubo, da pirâmide de base quadrada, do bloco retangular, que nós também podemos falar paralelepípedo, cilindro, cone. E para isso vocês vão associá-los, né? E realizar uma atividade bastante parecida com o que está no próprio livro, pegando objetos aí de casa para que lembre, né? Essas figuras geométricas que têm um formato parecido. Por exemplo, caixas recicláveis, caixas de sapato, um rolinho de papel higiênico, né? Ele tem o formato aí de um cilindro, o dado tem formato de um cubo e objetos de decoração diversos, né? A gente falou que o chapéuzinho aí do palhaço ele tem formato de um cone e vários objetos aí que tenha na casa de vocês que lembram o formato das figuras geométricas espaciais, tá certo? Ao encontrar esses objetos, você poderá manuseá-los e dessa maneira observar então o formato de cada um. Então vamos fazer essa atividade que ao fazer, né, pegando coisas do dia a dia de vocês, vocês vão aí observar e prestar bastante atenção no formato delas. Novamente, assim como vocês fizeram há um tempo atrás na atividade do livro de matemática. Você já observou que as casas têm semelhanças com as figuras geométricas espaciais? Olhem, né? Saiam aí do lado de fora e olhem a casa de vocês. Qual é o formato dela? Né? A parte de construção, o telhado, como é? O que lembra aí? Qual figura geométrica que lembra o telhado da casa de vocês? Né? O entorno da casa, lembra qual figura geométrica? Quais são as formas que as casas têm? Como é a sua casa? Ela é grande, pequena? O que tem em frente ou atrás dela? Quais as formas que ela possui? Quais as formas, então, que a sua casa possui? Dá uma olhadinha, né? Como é o contorno dela, o telhado, como são os cômodos da sua casa, que formato que tem. Elas parecem com alguma figura geométrica espacial? Como ela é vista de cima? Imagina, né? Vamos imaginar como seria a nossa casa vista de cima, sem o teto. Hoje vamos começar a aprender sobre planta baixa, comparando as formas da casa às formas geométricas e desenhando as plantas baixas das figuras geométricas. Mas antes disso, nós vamos descobrir então o que é uma planta baixa. Mas o que é planta baixa? Planta baixa é o nome que se dá ao desenho de uma construção, que mostra as paredes e cômodos de uma estrutura como se fossem vistas de cima. Então, quando a gente vai construir uma casa, antes da gente começar a construção, nós precisamos fazer o desenho dessa casa, dessa construção. Né? A gente contrata aí pessoas especializadas, né? Os engenheiros, os arquitetos, e eles fazem o desenho dessa casa para a gente. Ele mostra ali a distribuição dos cômodos. Então, por isso se chama planta baixa. É como se a gente olhasse, né, a casa de cima, sem o telhado. Né? Se a gente olhar a casa de cima, sem o telhado, a gente consegue ver a planta baixa dela. Que é isso mesmo? É o desenho da construção. Quando a gente vai fazer uma construção, a primeira coisa que a gente faz é o desenho, é a planta baixa. Vamos olhar aqui, ó, como é a casa do Guilherme. A casa dele vista de frente e depois como é a casa do Guilherme por dentro, como é a planta baixa da casa do Guilherme. Olha que vocês podem ver,
né? Tem 2 quartos, depois o banheiro, a sala e a cozinha. Então, essa é a planta baixa da casa do Guilherme. Atividades. Número 1. Observe a base de cada forma geométrica abaixo. A base é o que está embaixo. Contornando a base de cada uma, você irá descobrir como se encontra a planta baixa de uma figura. Então, daquela maneira, né, que nós temos a planta baixa da casa, vocês vão fazer aí a planta baixa de algumas figuras geométricas. Olha, como que seria se eu pegasse aí, né, o prisma, o bloco retangular ou o paralelepípedo e fizéssemos o contorno? A gente vai encontrar a planta baixa. Qual que é, fazendo o contorno aí, a planta baixa do prisma? Eu acho que é o quê? Tem formato de um retângulo, não é? E o cilindro? Se eu contornar aí o cilindro, que figura que eu encontro? Eu acho que é um círculo. E vocês, né, vão fazer isso aí, né, pensar como vai ficar a planta baixa da pirâmide, do cubo e do cone. Né? Agora, desenhe a seguir a planta baixa de cada um desses objetos. Então, imagine e desenhe a planta baixa de cada um desses objetos. Fazendo o contorno da base, né? Vocês conseguem descobrir, contornando a base aí, vocês conseguem descobrir a planta baixa de cada um desses objetos. Número 2. Veja a divisão dos cômodos desta casa. Então, tem a casa, né? Casa de frente, e depois nós temos a planta baixa, a divisão dos cômodos. Tem 2 quartos, cozinha, banheiro, sala e a área da entrada. Consegue imaginar como é a sua casa por dentro? Você consegue imaginar como é a sua casa por dentro? Faça uma lista de cômodos que ela possui e a planta baixa da sua casa. Depois de pronto, pinte o seu quarto. Então, vocês primeiro vão fazer a lista dos cômodos. O que tem aí? Tem quantos quartos? Tem sala, tem banheiro, tem cozinha, tem garagem, tem quintal. Vocês vão fazer a lista dos cômodos. Depois, vocês vão fazer a planta baixa, tentar fazer a planta baixa, né? Que é aquele desenho da construção, como se a gente estivesse vendo por cima. E depois que você fizer a planta baixa da sua casa, você vai pintar o seu quarto. Então, lista dos cômodos e a planta baixa e depois pintar o seu quarto. Então, a gente encerra então as atividades de matemática da semana 4, né, aprendendo aí um pouco mais sobre planta baixa. Realize as atividades com bastante empenho. Você é um sucesso e vai longe com tanta dedicação. Um forte abraço no seu coração e até a próxima. São essas as nossas atividades. E bem interessante, é uma nova descoberta, né? A gente vai relembrar aí as figuras geométricas espaciais e a gente também vai aprender aí um pouco mais sobre planta baixa. Um abraço!